Bom dia, grupo da profecia, tudo bem? Somos poucos, mas com Cristo somos maioria, não é verdade? Não sabemos quanto tempo nos separa de nosso querido Mestre, nem as dificuldades que teremos pela frente, mas sabemos que nosso esforço somente deverá ser concluído quando vermos o nosso Deus e Salvador, Yeshua HaMashiach, voltando nas nuvens do céu, no esplendor da sua glória. Praticamente, o único futuro que nos resta é a maravilhosa eternidade. Tudo indica que o nosso presente já está sendo iluminado pela plenitude dos tempos para a segunda vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Portanto, não oremos mais por um novo futuro, oremos por um novo coração, sincero, agradecido, cheio de esperança e de paz. Não peçamos mais uma nova oportunidade, vamos conservar a que temos. A que Deus vem proporcionando aos que nele confiam, certamente é a melhor, no contexto da eternidade, é claro. A mensagem de Romanos 13, de 1 a 14, nunca foi tão atual. Além de tudo isso, você sabe em que ponto da história estamos. Por isso, já é tempo de vocês serem despertados do sono, pois a libertação está mais próxima do que quando começamos a confiar. A noite já está acabando e o dia já chega. Deixemos de lado os atos das trevas e armemo-nos com as armas da luz. Vivamos de forma adequada, como as pessoas fazem durante o dia, não em festas e bebedeiras, nem participando de imoralidade sexual e outros excessos, discutindo e sendo ciumentos. Em vez disso, revistam-se do Senhor Yeshua, o Messias. Não desperdicem o tempo para pensar sobre como agradar aos desejos pecaminosos da vossa velha natureza. Novo Testamento judaico. Os perigos dos últimos dias, nos quais seremos julgados vivos, estão quase chegando sobre nós. E vemos hoje, na última igreja cristã, a falta de uma experiência religiosa desejável. E a grande questão continua a mesma. Por que Jesus nos manda comprar o colírio do Espírito Santo? Certamente é porque não o temos. E por que não o temos, se ele nos foi prometido em grande medida? O problema é que quase todas as igrejas estão sendo enganadas e conduzidas como num trem em alta velocidade por um maquinista nada preocupado com a sua segurança e que, segundo a testemunha fiel e verdadeira, esse trem vai descarrilar e poucos se salvarão. Em atenção aos líderes laodiceanos que respeitamos, mas que nem sempre percebem o que se passa com o seu rebanho, cada vez mais vulnerável ao inimigo, precisamos lembrar-lhes o que diz a Bíblia. Vamos começar com a importante profecia do apóstolo Paulo, que se cumpre integralmente em suas igrejas. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Esta é uma mensagem muito clara, eloquente, contra a ação de pessoas infiltradas nas igrejas de Laodiceia, para desviar os justos da fé. Não podemos, portanto, alegar inocência quanto ao conhecimento desta realidade. Ignorá-la, como vem acontecendo, é facilitar a ação do maquinista. O texto denuncia vigorosamente um tipo de contra-reforma avassaladora que estaria sendo levada a efeito por meio de pessoas mentirosas, que se apoiam nas traduções distorcidas para desarraigar os cristãos mais superficiais, e principalmente os novos convertidos, ao tempo que denigrem caluniosamente
a imagem dos defensores do Evangelho eterno, inibindo a sua influência, os quais, aborrecidos, acabam se afastando. Dessa forma, uma verdadeira erosão vem solapando as igrejas, que aos poucos vão sendo aparelhadas para se adaptarem às condições impostas pela nova ordem mundial. Essa estratégia mortal não é nova. Trata-se de um trabalho de longo prazo do dragão que já atuava na igreja primitiva. Atos 15, 28 e 29, foi expandida na igreja de Pérgamo, situada no período de 313 a 538 d.C., e aperfeiçoado no período medieval. Atualmente, ela está entrando em sua fase conclusiva. Vejamos as palavras de Cristo dirigidas à igreja de Pérgamo em Apocalipse 2, 13 a 15. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas, grupo de pessoas que provavelmente se dedicava à idolatria e à imoralidade, diz a Nova Tradução na linguagem de hoje. Estes versos denunciam, portanto, não só uma incrível imitação demoníaca das obras dos anjos bons comissionados para atuar a nosso favor, como também denuncia a presença dos seus seguidores humanos no seio das igrejas. Essa ação perversa do espírito maligno foi um pouco restringida pelo movimento da Reforma Protestante, mas continuou atuante e hoje está mais forte do que nunca, contando com as falsas traduções da Bíblia e também com milhares de hipócritas dotadas de um perfil bem diferente dos membros de Laodiceia, pois estes não sabem, segundo Cristo, do seu verdadeiro estado. Difícil é detectá-los, tamanha a sua dissimulação. Assim mesmo, numa análise superficial dessa revelação, temos percebido e até testemunhado a atuação dessas pessoas mal intencionadas, promovendo com sucesso a monidão na igreja nos moldes que comentamos. O espírito anticristo vem intensificando sua influência tendenciosa, no sentido de sequestrar a fé de todos os cristãos com vista a enviá-los de volta para a Babilônia ou eliminá-los. Mas com Cristo ainda somos maioria. Sabemos que todos os textos originais da Bíblia foram inspirados, como diz a segunda carta a Timóteo 3, verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Mas afinal, o que sabemos das traduções? Apenas temos ouvido as explicações de que o Senhor tem cuidado de preservar também as traduções. Acreditamos nisso, porque afinal, se as traduções não fossem preservadas, de que serviriam os textos originais? Mas afinal, quanto às traduções, o que dizem as Escrituras? Temos em 2 Pedro 1, 20 e 21, uma séria advertência. Antes de tudo, entendam isto: nenhuma profecia da Escritura deve ser interpretada por um indivíduo particular, porque nunca uma profecia procedeu como resultado da vontade humana. Pelo contrário, pessoas movidas pelo Espírito Santo anunciaram a mensagem da parte de Deus. Novo Testamento judaico. Perguntamos: quem tem averiguado essas traduções com a seriedade que elas exigem? Devemos, portanto, prioritariamente, tomar muito cuidado com interpretações provenientes de um único tradutor, o qual pode realmente modificar os termos originais e, desta forma, perpetuar erros em contradição ao conjunto dos textos sagrados. Faz-se, portanto, necessário comparar a sua obra com outras traduções, e mesmo com outras passagens correlatas da mesma versão,
para avaliar sua credibilidade e eliminar as discrepâncias. Em outras palavras, o texto nos informa que as traduções não são necessariamente inspiradas, havendo mesmo um sério risco de apresentarem distorções para justificar teorias pré-concebidas, mas que poderiam ser identificadas pelo exame da sua coerência com as demais porções da Bíblia. O Senhor, contudo, está nos revelando que não permitiria a estas pessoas de mente cauterizada a fogo fizessem mudanças nos textos correlatos, obrigando-os, portanto, a deixarem os vestígios dos seus erros. Assim, a atuação divina, a um só tempo, preserva a autenticidade das Escrituras, bem como a sua tradução, mas somente em benefício dos que verdadeiramente estão interessados na salvação. É pena que tantas advertências venham sendo passadas por alto pela maior parte da liderança de Laodiceia, duramente repreendida pela testemunha fiel e verdadeira. Hoje, vários desvios de tradução já foram reconhecidos. Por falta de tempo, deixaremos para tratar de alguns deles no próximo vídeo. Vamos hoje ficar por aqui, deixando um hino de louvor para meditarmos. Graça e paz vos sejam multiplicadas e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! Sempre avante, manda o general. Sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar. Com Jesus havemos de ganhar. Seu perdão glorioso vamos defender. Hostes inimigas sempre combater. Nosso general por certo irá vencer. Seguiremos a Jesus. Sempre avante, manda o general. Sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar. Com Jesus havemos de ganhar. Na feroz batalha temos proteção.